Ouro Preto é uma cidade que guarda muitos segredos. Um deles tem a ver com as cores que decoravam as fachadas das casas, monumentos e igrejas. No projeto As Cores Originais, embarcamos numa jornada para desvendar a história destas cores. Encontramos na arquitetura de Ouro Preto um legado de cores que transcende culturas e crenças. Cada detalhe conta a história de uma época passada, quando as cores das fachadas eram definidas pelo uso dos pigmentos naturais disponíveis ao redor da cidade. As cores das fachadas eram ao mesmo tempo fruto e definidoras da paisagem de Ouro Preto. As cores originais das fachadas estão muitas vezes preservadas sob várias camadas de tintas sobrepostas ao longo de séculos de repinturas. São testemunhas silenciosas do passado. Cada camada revela um fragmento de mais de 300 anos de história. Ao apresentar a história das cores originais dessa cidade, esperamos inspirar as futuras gerações a manter viva a memória de nossa rica tradição. Por exemplo, a gente tem aqui o pau a pique e o cravo da rocha que foi fundida. E o cravo fica tomando chuva, o ar que passa e de repente ele vira pó. Me faz lembrar essa verdade universal: do pó viestes, ao pó tornarás. Oh. E esse material, esse processo, acontece com os materiais que estão por aqui. Aí citei materiais firmes, rochosos, de várias naturezas. E ao desmanchar, cada um deles dá um jeitão para a coisa. E aí, na paisagem, você vai buscar onde é que tem as jazidas destes materiais. Né? E aí eu fico pensando que a mineração não era só de ouro, era só diamante nem das pedras preciosas. Estavam minerando aqui areia para montar os materiais para fazer os adobes, os tijolos, as massas que vão. Vai ter o limo, que é esse untuoso, que vai dar mais consistência agregante. Depois tem as argilas, são as mais fininhas. E no caso das argilas, aí a gente ganha outro universo, né? A paisagem do território de Ouro Preto é marcada pela presença da mineração. Ao observar atentamente a superfície dos morros, é possível identificar cicatrizes que evidenciam a voracidade dos exploradores. Hoje, a cor verde da vegetação que cobre a superfície e define o panorama esconde as cores dos óxidos de ferro e outros minerais, que outrora caracterizavam a imagem dos arredores da cidade em plena exploração. As cores dos minerais também foram intensamente exploradas. As terras coloridas, ocres, ocas ou tintas
Expressões que aparecem em diversos documentos dos séculos XIX e XX eram extraídas nos morros, beneficiadas em pequenas fábricas espalhadas pela cidade e enviadas ao Rio de Janeiro, onde passavam por outros processos até serem empacotadas e comercializadas como tintas em pó. Os termos tintas, ocres e terras coloridas eram utilizados naquele contexto para fazer referência aos mesmos materiais. Além disso, o termo tintas ainda é utilizado pela população ouropretana para fazer referência aos locais onde eram explorados os pigmentos minerais. A Serra do Veloso foi um dos principais locais de exploração desses pigmentos em Ouro Preto. Dali saíam as cores que adornavam as fachadas de Ouro Preto e de tantas outras cidades Brasil afora. A serra teve para o Veloso e para Ouro Preto, na verdade, uma outra dimensão, que foi a exploração de tinta. Então, o meu avô, o pai do meu pai, seu Zé Francisco, ele faleceu 2 anos antes de eu nascer, mas ele foi um dos trabalhadores da usina de tinta que explorava pigmento aqui no Alto. Várias vezes, quando a gente ia buscar lenha, a avó falava assim, hoje nós vamos lá nas tintas. Vários outros senhores aqui, os mais antigos, eles trabalharam também na exploração de tinta. Mas, na verdade, eu acho que eles só vêm fazer essa exploração aqui porque eles já sabem onde encontrar os depósitos. Porque essas tintas, esses pigmentos, na verdade, já eram usados. As pessoas que habitavam Ouro Preto, século XVIII e XIX, já pintavam suas casas usando a tabatinga, que é o barro branco, aquela argila branca, usando o amarelo ocre, que é a argila mais comum da gente encontrar aqui, é nesse tom de ocre, usando muito a tinta vermelha, e no momento em que na Europa, por exemplo, o vermelho era a cor do luxo, era a cor do poder, aqui o vermelho era a cor que eles tinham disponível para pintar. Principalmente africanos da região do Mali, de Burkina, de Gana, de Togo, eles usavam muito essa técnica de fazer a tinta com a própria terra. Né? Desde os tons marrons, os tons terrosos, até esses tons mais ferrogálicos, eles já dominavam isso. Aqui hoje que o bairro já sofreu muita mudança. A gente quase não tem casas de pau a pique mais no Veloso e nem as casas de tijolinho maciço. Mas a maioria dessas casas eram muito coloridas. O roxo, né, chamado de roxo rei, era um dos pigmentos mais bonitos. Né? Muita gente falava assim, nossa, o roxo rei de Ouro Preto só perde para o azul da Prússia. Porque é um pigmento belíssimo, belíssimo, aquele roxo brilhante, né? Os vários tons de azul, era tudo muito colorido. Todos esses que passaram por aqui, né? O Spix e Martius, o Freieses, eles todos vão descrever a cidade com uma cidade de casas, né? Muito coloridas, nesses tons, nessas variações de vermelho, nessas variações de amarelo, nessas variações do azul e do roxo. Então aqui a gente subiu a trilha que começa na Rua Pirita e a gente chama ela, né, de Trilha das Tintas. Ela passa pela trilha do Campinho. O Campinho era um antigo reservatório de água, uma praça de mineração. Ele corta por baixo em outro nível de aqueduto. Um nível acima está a região onde a usina de tinta São Cristóvão
fazia a extração dos pigmentos. A gente pode perceber ali, né, na cumieira da ponta da serra ali, ó, ainda dá para ver os cortes dos taludes desse desmonte que eles faziam. Tudo isso descia daqui no lombo, né, de mulas ou de burros, até chegar no Pilar, onde hoje é a Escola Dom Veloso, era a sede da usina de tinta São Cristóvão em Ouro Preto. Então, de lá, isso seguia de trem para o Rio de Janeiro. São vários pigmentos. Aqui a gente pode ver, né, o vermelho ferruginoso, ó, que era um dos vermelhos mais caros. Então, era esse material, que é o minério de ferro, que era retirado dessas bancadas. Hoje a vegetação está cobrindo muita coisa, mas 20, 30 anos atrás, a gente ainda tinha, né, mais visíveis as cicatrizes deixadas por essa exploração das tintas. Então, esses tons de vermelho, né, o vermelho ferrogálico, o amarelo ocre, um vermelho mais fechado, quase vinho, tudo era extraído aqui no alto da nossa Serra do Veloso e levado para o Rio de Janeiro, para depois voltar, né, em latas de tinta mineral. Então, o Veloso, a Serra do Veloso é essa riqueza, né? A mineração sempre presente, seja na extração de ouro, seja no minério de ferro, seja na produção das tintas. E é uma memória que precisa ser preservada. Por isso, a defesa e a salvaguarda dessa serra tem que ser sempre o nosso mote de força para lutar todo dia para que isso permaneça preservado, porque é muita história que está aqui, né? E que a maioria das pessoas de Ouro Preto não sabe. Ao longo do tempo, a maior parte dos revestimentos antigos das fachadas do centro histórico foi substituída, limitando a obtenção de evidências das cores, pigmentos e técnicas de pintura utilizadas antes do advento das tintas industrializadas. Mas ainda é possível identificar evidências das antigas técnicas, principalmente em ruínas de edifícios construídos nos séculos XVIII e XIX. Nas ruínas existentes no antigo Jardim Botânico de Ouro Preto, as camadas de cores originais ainda resistem à passagem do tempo. Elas são a demonstração da qualidade daquelas pinturas e da habilidade dos mestres do passado. A cada camada de pintura identificada, lemos uma nova página da Enciclopédia Construtiva de Ouro Preto. Aí tem as brancas, as tabatingas, tingas, né? Brancas, que pode ser encontrada lá no fundo dos vales, onde o rio joga lá, separa a peneira. E se tiver alguma coisinha de ferro, ele pode sair lá na fonte d'água que vai dissolvendo o ferro, mas a branca fica. Aí são os barros brancos. Mas pode também encontrar algumas fontes de rocha que tinha só material sem ferro, e aí ainda dá para achar argila branquinha mesmo nas partes mais altas. É mais raro, mas tem. Aí as caulinitas, né? O caulim. Depois essa argila contendo ferro, aí entra no reino encantado dos ocres, dos vermelhos, né? Porque assim como esse prego de ferro produz a ferrugem, cuja cor ferrugem contém os amarelos e os vermelhos em maior ou menor quantidade, o ferro das rochas
oxida, enferruja e produz esses pigmentos das cores mais vivas, né? Aquilo que sobressai na paisagem. Aí põe a umidade ali, hidrata, oxida, e aí você tem uns amarelos. Aí põe umidade, oxida, mas não tanta umidade. Aí desidrata os vermelhos. Você queima um barro. Ele pode ser até cinza naquele momento. Aí queima ele para fazer telha, a vermelha. Então você desidrata, tira a água dele, queima, né? Aí você conduz à formação desse pigmento, as hematitas, né? As itas vermelhas. Quando hidrata as amarelas, aí as goetitas e as itas amarelas. E nesse contexto, dependendo do tamanho do cristal formado, na hora do processo de formação, se ele é mais imediato, rapidinho, os cristais são pequenininhos. Depois dá tempo dele se arranjar e pode crescer. Dependendo do tamanho, você pode ter as nuances, você pode ter os roxos. E aí, dentre os roxos, aqui nessa região, lá nas tintas, né, ele desenvolveu um material que era o rei dos roxos, o roxo rei, filho desses processos. A cor é tão importante na arquitetura, principalmente nas fachadas, que nós temos decretos, através de código de obras, que determinam cores. Por exemplo, década de 1940, os prédios públicos seriam todos cinzas. Belo Horizonte, né, a nova capital, era praticamente toda cinza, por um decreto, não foi uma escolha aleatória, né? E nem dos próprios autores, arquitetos dos projetos. Houve um decreto onde tudo seria cinza. Recentemente a gente teve um filme, né, que a imposição comando da administração pública determinou uma cor também. Então ela serve inclusive, né, de controle social. A questão da cor, eu entendo, ela é muito de emoções, ela nos traz emoções. Tanto é que a gente vê várias descrições de cores de forma muito interessante. Morango amassado, azul celestial, né? Verde mar, e até nos catálogos das tintas atuais os nomes mais esdrúxulos possíveis, mas muito interessante a abordagem, né? Da cor, da emoção. São Paulo, e desde quando o senhor está pintando Ouro Preto? Rapaz, é uma caminhada tão longa. Eu comecei na pintura mesmo, eu já estou com 62 anos de pintura. Rapaz. 62? É. Comecei com 12 anos, eu comecei a desenhar e comecei a me entrosar com as cores, sabe? E aí, com 16 anos mais ou menos, eu coloquei a mão na tinta e comecei a pintar. E o senhor é autodidata? Sou autodidata. Sozinho, não tinha ninguém da família? Incrível, não. Inesgotável. Aqui eu falo assim, nossa, já pintei tanto Ouro Preto, hoje eu vou tirar um dia de folga. É aquele dia que eu mais pinto quadro, que eu falei, vem pra cá, é uma cachaça, você pega e começa a desenhar, dali a pouco você já está envolvido, já está pintando. Eu até brinco comigo, falo assim, acho que eu estou com uns 40 anos, que cada quadro que eu começo a pintar, eu paro no tempo, fico ali olhando aquela luz, aquele movimento de luz daquele momento, e aquele momento ali meu fica ali mesmo, só naquele momento. Ouro Preto é tão incutido dentro de mim que eu deito, né, na cama, aí deito e começo, né, assim, pensar nas coisas, né, começo a olhar Ouro Preto dentro de mim. Aqui, ali, aqui, ali. Aí quanto menos desperta, quanto menos antes de despertar, eu já sei mais ou menos o local que eu vou desenhar, aqui que me chamou mais atenção. Então eu vou para aqui. Eu quando eu levanto, eu já levanto com mais ou menos com a obra já pronta na minha cabeça.
luz, sombra. E Ouro Preto sempre, depois veio esse negócio de colocar preto e branco não, é muito branco, muito azul, mas Ouro Preto não é isso não, Ouro Preto é muito ocre, muito amarelo, muito azul, muito verde, né? Aqui, agora, como é uma cidade viva, esse patrimônio vivo, assim, então todo mundo tem necessidade de morar, né? Os bairros, aquele negócio, então cresceu muito, mas Ouro Preto as montanhas eram muito verdes, sabe? E o pessoal tinha aquela liberdade de pintar a cor que queria, sabe? Então pintava de azul, ficava azul, pintava de amarelo, ficava amarelo. E as cores eram a basical, né? Assim, a cinta era misturada. Então vinha a chuva e lavava aquela cor, então ficava puta cor, Ouro Preto ficava assim, numa parede só você achava 5, 6 pigmentos diferentes. E aquele do Morro das Tintas, né? No Morro São Sebastião, tem um cantinho lá que a gente chama de Morro das Tintas, o nome da continua isso, do lado da antena. Então aí essas cores vinham de lá, sabe? E igual eu falei que você misturava, né? Misturava o cal verde, aquele negócio todo, naquelas cores e preparava. Caminhada, se olhar, você disse, bem à vontade, bem lembrando daquele Ouro Preto, esse entardecer de Ouro Preto, essa luz. Saudade dos dias das chuvas, que eu gosto muito de Ouro Preto, quando tá aquela neblina, aquele tempo mais úmido. Porque esse Ouro Preto você olhando assim, dali a pouco você vê mais um detalhe, mais outro detalhe. Ouro Preto é feito de detalhes, de cores. Eu gosto muito de cores. Não só igual onde eu estou olhando assim, muito verde, muito amarelo, muito ocre. Os telhados formam, por isso que eu gosto de Ouro Preto, assim, os telhados formam um detalhe muito importante de Ouro Preto, o jogo de telhas, colorido das telhas, que é um amarelo, geralmente com telhas mais claras, outras telhas mais escuras. Isso aqui é essa tarde de Ouro Preto, então essa tarde de Ouro Preto, 5 horas da tarde, Ouro Preto dá muito esse tom de amarelo, assim, essa cor, assim, esse colorido. Meu nome é Adão Aparecido da Silva, sou muito conhecido aqui como Adãozinho e até então como Adão Pastor. E sou pedreiro, carpinteiro, trabalhei muito nessa cidade de Ouro Preto já, prestei muito serviço, já prestei serviço para a prefeitura, já trabalhei na UCAM, já trabalhei na Samar, fábrica de tecido. A relação minha com a fábrica das tintas, Taquaral, foi vivi muito lá, porque primeiro que a gente tinha que passar para ir para a pedreira, que é a antiga pedreira do Sampaio, uma exploração de quartzito muito grande, e tinha os balaios de marmita que a gente tinha que levar e deixava algumas lá nas tintas já. Aí eu já estava com a idade de 12 a 13 anos, mas as tintas ela deve ter começado a funcionar em 1966, 65 mais ou menos. 65 para trás, já tinha as tintas aí. Era uma moagem de cango, né, que é conhecido também como cabeça de negro, e extraía lá o ocre, que é do cango também. Eu acredito que extraía também até um ouro, né? Porque a gente não via lá a lavagem como é que era, não. Eu chegava a ver lá a moagem, a secagem, mas não sabia por onde que era direcionado. E foi assim, era tudo explorado ali perto da igreja do Nosso Senhor Bom Jesus. Inclusive atrás do Bom Jesus tem uma mina muito grande. Lá tem uma proporção muito grande de ocre, eu já estive lá. E esse barro vermelho que misturava também. Não tinha locomoção, motor não tinha. Então os tropeiros já iam lá para onde explorava, lá já botava no caixote. Era um caixote de um lado, um caixote do outro. E um dos tropeiros mais famosos na época que trabalhou lá, chamava Santinho, morou aqui perto da igreja de Patiparia. Ele trabalhou lá. Tem o Gesso Boia também que está vivo, trabalhou lá.
vermelhão que decorava o chão da época. Eu trabalhei muito com xadrez, vermelhão, saía dali. É um dos lugares do Brasil que saía dali, né? Às vezes ia até para Portugal também, né? E tem a história do ouro que é para Portugal, quem sabe que esse xadrez aí, porque é um trabalho muito bom que eles faziam, muito lindo. A Tabatinga era um pouquinho mais para baixo, era no Bar da Liberdade ali, Passagem. Até hoje ainda é procurada ainda. Tem uma amiga minha que ela é lá é de um lado aí do Amazonas aí. Ela esteve aqui comigo semana passada. Ela falou comigo, lá eles usam Tabatinga até hoje, para pintar o fogão de lenha, tá. Pintava a parede com Tabatinga e embaixo fazia a linhagem com vermelhão. Mas era mais complicado, porque você fazia a pigmentação botava, por exemplo, vermelhão, aí botava um bocado de gordura e ia misturando aquele tem ali, fazendo um logrodor ali para colar na parede. E sal, muito sal. Tabatinga, por exemplo, adora sal. Você misturou a Tabatinga, jogou o sal, passa na parede. E se hoje ainda estivesse funcionando lá, eu acredito que ainda até gerava emprego ainda. Então, se pegar hoje uma tinta branca em lata aí e pegar o xadrez aí, que hoje é xadrez, a gente vai e compra. E julgar a gente faz o tom a mesma coisa. E aí perdemos as tintas. Tanto usava por você pintar a igreja, né? E as casas também era pintar as casas. E quando morre uma pessoa, né? Já que nós estamos falando dentro do carro mesmo, quando morre a pessoa, eles pegavam a pessoa dentro do caixão assim, põe o carro ao redor dele todo, do coisa toda, que é justamente já é para ele sumir. Só que tem que o cal era virgem, né? O cal virgem, ele vem em pedra. Quando você vê essas pedras calcárias, né? Ele vem em pedra. Então o que você tinha que fazer? O pessoal tinha que pegar aquele cal, botar dentro de um tambor aquele tambor grande, botar ele ali dentro e botar água. E ele fervia, você via ele fervendo, né? Punha ele ali dentro, aí depois que ele desmanchava todo, aí que você ia preparar o cal. Mas aqui em Ouro Preto mesmo tinha uma fábrica de tinta, de Dr. Amadeu Barbosa. Essa fábrica de tinta era ali, onde tem a Vila São José, ali era só um mato. Então embaixo, você pode observar que passa um córrego ali, não passa? Naquele córrego ali existia ali, para baixo dele um pouco, um matadouro, né? Que já eles matavam os boi, e tinha essa fábrica de tinta do São Amador, a fábrica de tinta, que é justamente para poder fazer essa tinta, fazer ela em pó, para poder pintar as casas, pintar a casa e pintar as igrejas. A gente era menino, quando eles matavam boi, a gente ia lá buscar lá sangue de boi, para poder, no tempo da gente,
os velhos muito pobres, né? Eu pegar, fazer um sangue de boi, poder fermentar, comer. É igual você ver a boxista na vermelha? Pois é, tanto pegava ali uma coisa amarela, fazia branco, mas usava mais mesmo era o branco. O branco que você vê as igrejas que dão um marrom de lado daquela coluna. Por quê? Porque justamente talvez era o mais fácil de usar, é a cor que eles punham. Então depois não acabou. Hoje as pinturas aí, tudo é dessa pintura de plástico. Mas isso dura muito pouco. O cal não, o cal dura. Ouro Preto é uma cidade de pedra, madeira, terra e cal. A cal foi um dos principais materiais de construção utilizados em Ouro Preto, com aplicações como aglomerante de argamassas de assentamento e revestimento ou como material de pintura. A cal utilizada nas argamassas era conhecida como cal preta e a utilizada para pintura ou caiação como cal branca. O que as diferenciava era a origem. A cal preta era produto da calcinação de calcários e a cal branca da calcinação de mármores. Em Ouro Preto existiam jazidas de calcários e mármores espalhadas por todo o território. No Vale do Ojô, localizado no bairro Padre Faria, situava-se uma das áreas de exploração do mármore, possivelmente utilizado para a produção da cal.
Mas na questão urbana de Ouro Preto, já se sabe que as casas tinham cores, né, diversas. E com a questão da proteção, do entendimento, da proteção do conjunto, optou-se pela pintura branca para se destacar o conjunto branco. Essa questão ela pode ser divergente, mas hoje ela é muito importante, considerando que esse entorno, né, que esse cinturão em volta desse conjunto vem recebendo transformações muito rápidas, uma ocupação um pouco desordenada, bastante desordenada, e que já vem nessas áreas usando a cor. Então, de certa forma, ela é até interessante nessa forma de destaque desse conjunto. É determinado isso, mas eu acho que tem que ser revisto de fato esse estudo, essa metodologia de análise, né, de conjunto, insisto no conjunto arquitetônico, porque também a gente está, ao mesmo tempo, perdendo as referências da composição estética das fachadas. Na hora que os cunhais eles somem no branco, na hora que as cimalhas, às vezes, também recebem cores muito divergentes. A própria pintura dos enquadramentos, das esquadrias, estão chegando cores muito novas. E eu acho que aqui em Ouro Preto, essa determinação ela tem que ser muito bem esclarecida aos moradores, à comunidade de forma geral, para haver um entendimento. Porque às vezes a cor não agrada. Você imagina você morar num imóvel que você não gosta da cor, né? Mas que haja esse esclarecimento, essa orientação, e no caso de opções variáveis, no caso desses elementos de enquadramento e esquadrias. Então é isso, cor é emoção, mas cor é história também, né? Vamos respeitar nossa história, vamos respeitar nossa memória, nossa identidade. Isso também faz parte da cor. Uma viagem nessa história do acúmulo de conhecimento da população sobre as fontes dos materiais, as propriedades que vão dar cores, consistência, textura e trabalhabilidade. Um é mais trabalhável, outro é menos. E os oficiais que dominavam isso, né, construíram a história de Ouro Preto, aperfeiçoando o uso dos materiais originais para o emprego nas diversas situações, né? Eu quero fazer uma parede, eu quero fazer um piso, eu quero fazer um material estrutural, é o adobe ou é o tijolo. E aí ele experimenta, e o experimento é empírico, porque ele faz uma, duas, três, depois ele chega às conclusões e esse conhecimento é acumulado. E isso vem com a história dele, que veio da África, e lá ele trabalhava com esses materiais. Veio de Portugal, e lá ele trabalhava com esses materiais. Chega aqui, ele depara com outros, mas ele aperfeiçoa. Isso está embutido. Então, conhecer esses processos e esse conhecimento que justificou essa construção é um desafio que pode ajudar a essa sociedade atual, que traz um tijolo de 1000 quilômetros, gerenciar o que está aqui, bem ao redor, e eventualmente até contribuir para que essa sociedade possa se reproduzir usando atualmente um conhecimento que justificou a construção do passado. Então, o passado no presente. Do pó veio, ao pó voltarás.
E a construção desse conhecimento é que justifica a nossa continuidade da existência. Durante a pesquisa, buscamos vestígios da memória cromática de Ouro Preto diretamente nas fachadas das edificações do centro histórico. Foram realizadas prospecções estratigráficas em fachadas de 97 imóveis que conservam seus antigos revestimentos, o que permitiu o registro da diversidade de cores acumuladas ao longo do tempo. Em alguns edifícios, encontramos até 19 camadas de pinturas de diferentes cores, materiais e técnicas. Os resultados da pesquisa foram consolidados no livro As Cores Originais, um estudo sobre Ouro Preto, onde contamos mais detalhes dessa história, disponibilizamos a paleta de cores históricas da cidade e apresentamos nossas principais reflexões sobre a complexidade da preservação da história e da paisagem ouropretana. Após mergulhar no universo das cores originais, defendemos que é possível ampliar a gama de cores permitida para as fachadas, a fim de que a cidade e seus moradores possam expressar sua identidade cromática com maior liberdade e, ao mesmo tempo, manter a harmonia das características arquitetônicas do conjunto tombado.